Muito bom dia aos amigos do grupo Exalquilog que nos acompanham nesta live, nesta sexta-feira, dia 21 de agosto, pela manhã. Nós estamos aqui ao vivo para conversar com o professor Vitor Venkowski, que ele vai falar com a gente sobre os desafios do transporte da locomotiva de Araraquara até o Museu de Logística Luiz de Queiroz. Durante essa live, os amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook podem participar enviando o seu comentário na postagem da live. Na medida do possível, nós vamos respondendo a essas perguntas, a essas participações e vamos tentar responder as dúvidas que podem acontecer com os amigos que estão acompanhando a live. Essa live inicialmente seria transmitida também pelo YouTube do grupo. Infelizmente, por problemas técnicos, nós vamos fazer a transmissão da live só pelo Facebook e, em seguida, ela ficará disponível para quem não teve a oportunidade de acompanhar o ao vivo, acompanhar no grupo, na página do YouTube do grupo Exalquilog. Eu vou chamar, então, para que venha participar com a gente aqui o professor Vitor Venkowski, para que ele já dê o seu bom dia e converse com os amigos aí, faça a sua apresentação. Vitor, bom dia, obrigado pela presença, uma honra recebê-lo aqui nessa primeira live do Grupo Exalquilog. Bom dia, Leonardo, bom dia a todos que estão nos acompanhando, bom dia também aos pesquisadores do Exalquilog, que eu acho que nós estamos aí há 4 meses sem nos encontrar, então bom dia a todos os pesquisadores também. E eu queria agradecer a todos pela oportunidade de estar passando esses próximos minutos aí para conversar sobre a chegada da locomotiva no Museu de Logística Luiz de Queiroz. Legal, muito bom, Vitor. É um prazer para a gente ter você aqui nessa primeira live do Grupo Exalquilog. Nós estamos inaugurando essa modalidade, já temos outras lives programadas e hoje fazendo esse primeiro piloto aqui com o Vitor falando de um tema muito relevante que foi que aconteceu nessas últimas semanas aí, que foi o transporte da locomotiva aqui para Piracicaba, aqui para o Grupo Exalquilog. Ô, Vitor, antes da gente começar a bater esse papo aqui, antes da gente entrar especificamente na conversa sobre a locomotiva, eu queria que você, por favor, se apresentasse. Você é um dos pesquisadores e professores do Grupo Exalquilog, já está lá há muito tempo, mas você tem uma longa carreira, principalmente nessa área da pesquisa de transportes. Então, seria legal se você pudesse se apresentar, trazer teu currículo e se apresentar para os amigos que estão acompanhando a live nesse momento. Vamos lá. Muito bem. Então, meu nome é Vitor, eu estou no Exalquilog mais ou menos desde 2005, aliás. Então, nós estamos aí com quase 15 anos e foi mais ou menos naquela época, né, em 2004, 2005, que eu comecei a fazer meu mestrado na Unicamp, no Departamento de Geografia, e dentre, né, quando nós fomos resolver lá, junto com o orientador, definir qual seria o tema de pesquisa, nós escolhemos estudar as ferrovias brasileiras. Então, há 16 anos atrás, aquela decisão de ter escolhido o tema ferrovias acabou influenciando toda a minha vida aí na área de pesquisas, na área de logística, mais especificamente na área de ferrovias. E a partir daquele momento, as coisas foram encaminhando. Depois eu fui fazer, depois do mestrado, fiz o doutorado também estudando as ferrovias, e principalmente políticas públicas, né? Eu fui estudar as políticas públicas do setor ferroviário. E depois, é claro, outras portas se abriram, né? A gente sabe que quando nós estudamos, as portas se abrem de várias formas, né? Então eu também tive muitas oportunidades a partir do mestrado e doutorado. Inclusive, foi mais ou menos naquela época também, em 2006, que eu comecei a prestar serviços para a Revista Ferroviária, que é a referência no Brasil quando se trata de notícias do setor ferroviário. Então, desde 2006, eu produzo os mapas das revistas, né, do anuário também, que é muito conhecido. O anuário, esse aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas a Revista Ferroviária produz um anuário muito interessante, que é um resumo das principais informações do setor ferroviário, né? Então, esse anuário, ele tem muitos mapas, né?
Então, acho que vocês estão conseguindo ver aqui alguns desses mapas, tá certo? Então, tem muitos dados, tudo. Então, eu desde 2006, eu contribuo com a Revista Ferroviária na produção dos mapas, para diversos produtos editoriais deles, né? Então, eu tenho uma relação aí muito grande com o setor ferroviário, e é claro, por conta disso, a gente acaba tendo um pouquinho de informações aí, a gente acaba se especializando e tem muitas histórias para contar, né? Dá para dizer que você é um apaixonado pelos trens e pelas ferrovias, Vitor? Você escreveu até um livro sobre isso, é isso? Eu não seria a questão de apaixonado, apesar que eu ter uma relação também com os ferroramas, né, no passado, quando eu era criança, desde o meu pai também, que tinha ferrorama, isso há muito tempo atrás. Não existe essa paixão. Eu acho que quem são os apaixonados realmente são os ferroviários, né, os ex-ferroviários. Esses aí realmente eles têm a ferrovia no sangue, né? Então eu acho que eles realmente são apaixonados aí pelo assunto. Eu sou bem meio racional aí nesses aspectos. Aí eu prefiro não me emocionar muito, porque a pesquisa talvez tenha que separar um pouco a pesquisa da emoção. A gente precisa ter um comportamento um pouco diferente aí. Então eu realmente procuro analisar as ferrovias brasileiras de uma forma mais ampla, né? Inclusive, no final do ano passado, eu lancei um livro, Ferrovia e Sociedade, que procura discutir essas questões de uma forma mais ampla, né? A gente sabe que no mundo as ferrovias são usadas para transportar praticamente tudo, né? E é claro que cada país adota uma opção aí, tá? E aqui no Brasil a gente optou por usar as ferrovias para transportar commodities, né? Então eu analiso essa questão aí, analiso as políticas públicas e procuro mostrar que talvez a gente tenha que tomar outros caminhos, né? Tem outras opções aí que nós não estamos explorando com relação ao uso das ferrovias. Bom, tá no vídeo aí a capa do teu livro, né, Vitor? Esse livro ele analisa o sistema ferroviário atual, né? Quer dizer, é claro que a gente usa um pouco da história para contar o que está acontecendo hoje, mas ele analisa as ferrovias no momento atual. E é claro que isso aí é um pouco do reflexo aí dos últimos 15 anos de pesquisas, né? E a gente acaba tendo um pouco de conhecimento, né? A partir de visitas, a partir de projetos que nós realizamos, tudo isso acaba permitindo que a gente junte muitas informações. E daí eu resolvi compilar todas essas informações aí e publicar um livro, né? Que eu acho que ficou até muito interessante. Ele tem, como eu viajo muito, né? Eu sempre estou atrás das ferrovias, visitando museus, visitando as ferrovias pelo Brasil aí. Então eu também tenho uma coleção muito grande de fotos e eu procurei colocar algumas fotos importantes aí no livro, nas minhas visitas, tudo, né? Porque às vezes a gente, como está até escrito no livro, né? Quando a gente escreve um livro, a gente acaba fazendo uma síntese de uma realidade que é muito mais complexa, né? Então, no texto eu faço uma síntese, mas nas fotos eu mostro que cada lugar se adaptou ao sistema ferroviário de uma maneira muito particular, né? Então, as fotos também ajudam a complementar um pouco as discussões aí, né? E esse livro ele está disponível no Amazon, né? Amazon.com.br. É só digitar lá o meu nome, Penkovski, ou colocar Ferrovia e Sociedade, que vocês vão encontrar o livro lá disponível para venda. Maravilha, muito legal, Vitor. Você citou aí, nesse momento da sua fala, a relação da ferrovia com a escolha por transporte de commodity, né? Dá para fazer um pouquinho esse resumo antes da gente entrar exatamente no tema da live, que é o que foi o transporte, né? O desafio do transporte da locomotiva de Araraquara para Piracicaba, mas eu acho que acaba sendo até um pouco de história para fazer essa ligação entre a ferrovia, o agronegócio e o próprio Exalc-Log, né? A gente, no passado, o Brasil construiu ferrovias voltadas ao transporte de café, né? Então, não é novidade no Brasil que as ferrovias são usadas para transportar café ou produto agrícola, né? Então, isso já é uma questão histórica do Brasil aí.
E hoje, né, apesar da gente estar falando de ferrovias, de agronegócio, né, as ferrovias brasileiras hoje, no geral, né, se a gente analisar os dados mais macros, né, as ferrovias transportam minério, na verdade, né? Se a gente pegar o volume total transportado nas ferrovias brasileiras, por exemplo, com os dados de 2019, nós vamos ver que 73% da carga foi de minério, né, e 16% de grãos, né, soja e milho. Então, apesar de tudo, né, a preferência, o Brasil resolveu se inserir internacionalmente exportando minério, né? Essa é a grande realidade que nós verificamos, né? E a tendência é aumentar. Claro que o volume total aumenta, é claro que o volume de grãos aumenta, mas a tendência é que com a conclusão de algumas obras que estão previstas aí para acontecer nos próximos anos, né, nos próximos 5, 10 anos, é que esse volume, né, de minério aumente ainda, né? Então, a Transnordestina que está sendo construída agora, ela, apesar da gente falar um pouco que ela vai ajudar um pouco a transportar grãos, tudo, mas o objetivo principal, aquele que chama atenção e que vai viabilizar o funcionamento dessa ferrovia são minas e minério que tem ali na divisa de Piauí com Pernambuco. Então, ali tem já algumas lavras já autorizadas e ali é que vai sair a grande carga da Transnordestina, né? Então, vocês, eu acho que quem acompanha o setor aí sabe que quando a gente fala de transportar minério, o volume é absurdo, né? E outra ferrovia também que está se cogitando aqui, na verdade está sendo construída já, que é a FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, ela, apesar da gente falar também no Exalc-Log, nas nossas conversas todas, né, a gente fala que ela vai ligar o oeste da Bahia, que é um grande produtor de soja, né, de milho, que vai ligar o oeste da Bahia aos portos, né, na verdade, essa ferrovia, o volume maior, a médio e longo prazo, vai ser de minério também produzido na região de Caetité, ali no sul da Bahia. Então, eu falei que o ano passado 73% de todo o volume foi de minério, o futuro está indicando que essa porcentagem vai aumentar. Então, a gente é uma questão. Eu fico muito preocupado com isso, porque no mundo as ferrovias são usadas para transportar tudo, e aqui a gente está construindo ferrovias muito especializadas, né? E quase que a gente pode dizer que as ferrovias são chinesas, né? Porque como o minério e a soja são produtos majoritariamente exportados para a China, então é quase como se essas ferrovias fossem chinesas. E isso, para mim, é uma coisa preocupante, porque se a China resolve mudar suas prioridades lá, a gente vai praticamente parar, as ferrovias vão praticamente parar de funcionar, né? Então a gente fica muito dependente da China nesse sentido. Ô, Vitor. Inclusive, só para complementar, Leonardo, inclusive alguns estudos já das novas ferrovias, né, os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental que as ferrovias novas estão realizando aí, eles já colocaram lá, eu fiquei até surpreso quando vi isso, mas eles colocaram lá que algumas ferrovias são de alto risco por causa dessa dependência externa, né? Isso significa, para quem não entende direito, mas pode ser que a gente repita aquilo que aconteceu com o café há 90 anos atrás, né? Então, há 90 anos atrás, com aquela crise de 1929 das bolsas americanas, o café deixou de ser comercializado no mundo e o Brasil começou a jogar fora o café, começou a queimar café. E por conta disso, né, como o café era o maior produto das ferrovias na época, né, as ferrovias todas pararam de funcionar, né, perderam a viabilidade econômica, né? Então, mas isso, acho que esse assunto, né, Leonardo, ele é um assunto que dá para ficar para uma outra live aí, para a gente discutir um pouco mais as ferrovias brasileiras, né? Mas eu ia te perguntar do seguinte, Vitor: Piracicaba não tem minério, certo? Como é que é essa ligação da cidade de Piracicaba com as ferrovias, né? Você citou aí, ao final da tua fala, você citou o café. Não tenho na memória nenhum tipo de lembrança da relação Piracicaba também com o café. Então, qual a relação de Piracicaba com as ferrovias? Então, Piracicaba, no século XIX e XX, ele aproveitou muito bem todos os serviços
que tinham disponíveis para as ferrovias, né? Então, eu acho que é uma cidade diferenciada do Brasil, porque a Piracicaba era atendida por duas empresas ferroviárias, a Sorocabana e a Paulista. Então, não é toda cidade que tem duas linhas, né, disponíveis. Também a cidade de Piracicaba era atendida por 3 linhas de bonde, inclusive uma do centro da cidade até a Exalc, né? Então tinha uma linha que os estudantes usavam esse bonde aí, que era porque naquela época também a Exalc ficava um pouco afastada do centro, né? E também é importante destacar que o trem aqui em Piracicaba ele foi usado por muito tempo para transportar cana, né? Locomotivas e vagões que transportavam cana para as usinas, né? A Monte Alegre e o Engenho Central. Então, isso também é uma coisa muito especial, né? A gente usou muito ferrovia para transportar cana. Também é interessante que Piracicaba, ela teve um porto, né? O João Alfredo, em Ártemis, esse porto também é uma coisa que hoje a gente fala de transbordo, de multimodalidade, mas Piracicaba já teve isso, né? O trem chegava nesse porto aí da Sorocabana e a carga era passada para o rio, ou vice-versa, né? As cargas eram trocadas de modais ali em Ártemis e depois o rio Piracicaba era utilizado para escoamento dos produtos, né? E eu acho que para finalizar essa lista histórica, né, da relação de Piracicaba com a ferrovia, né, é importante destacar que Piracicaba teve uma pessoa muito importante na construção de ferrovias, que era o João Bótimo, que era considerado um gênio da mecânica. Então ele é o responsável, dizem, né, que a história diz que ele foi a primeira pessoa que construiu uma ferrovia a vapor no Brasil, genuinamente nacional, né, porque as ferrovias, as locomotivas, todo o material até a década de 20, 30, era tudo importado, né? Então ele foi o responsável por construir a primeira locomotiva lá na usina Monte Alegre, né? Então ele construiu muitas locomotivas a vapor então Piracicaba tem essa relação, né, como eu mostrei para vocês aí, uma relação muito grande, ampla, né, diversa. Eu acho que isso é a diversidade que existe em Piracicaba, que eu acho que garante aí uma cidade talvez mais sustentável, né? Eu acho que nós não dependemos muito de um ou outro serviço ou um ou outro produto. A Piracicaba sempre trabalhou com a diversidade. Eu acho que isso aqui deixa a cidade um pouco mais sustentável, um pouco mais tranquila, né? Ô, Vitor, então a gente pode dizer que essa relação ela é uma das sementinhas que foram plantadas pelo professor Cacheta, inclusive, para a instalação do Museu de Logística? Então, eu acho que essa inspiração do Cacheta, né, essa ideia de criar esse museu, na verdade, ela está, eu acho que é alinhado com aquilo que acontece na cidade de Piracicaba e também na própria Exalc, né? Às vezes a gente não conhece toda a contribuição da Exalc para o setor de alimentos, né? Mas assim, a Exalc sempre está à frente como instituição de ensino e pesquisa. É claro que ela tem uma projeção em diversas áreas, tá certo? Então, eu acho que essa inspiração, ela está ligada à cidade de Piracicaba, que sempre proporcionou isso, inclusive o Luiz de Queiroz idealizou essa escola agrícola aqui em Piracicaba. Então, eu acho que a Exalc inspira isso, a Exalc inspira a criação de coisas excepcionais, coisas que vão ficar para a história, né? E eu acho que o museu, eu não conheço no Brasil nenhum museu de logística, então eu acho que é uma coisa excepcional, realmente. É uma coisa que vai ajudar muito na área de pesquisa, na área de ensino, tudo isso que eu estou discutindo aqui, a gente vai poder discutir lá nas instalações do Exalc-Log, só que nós vamos poder não só falar ou mostrar em PowerPoint, nós vamos poder mostrar os equipamentos, e isso eu acho que é um grande diferencial. Joia. Então, mais ao final da live, nós vamos falar um pouquinho sobre o museu. Combinado? A gente explica Combinado, claro. o que as pessoas vão encontrar nesse museu e como ele vai continuar sendo instalado lá dentro da Exalc. Vamos então agora falar da locomotiva. Vamos então falar do principal tema aqui da live, né? Como é que nasceu a ideia
de solicitar, né, de pedir uma doação? Como é que nasceu a ideia da doação da locomotiva? Como é que foram as primeiras conversas, Vitor? Olha, o que acontece é que o Exalc Log, depois desses anos todos de trabalho, de pesquisa, ele montou uma relação com diversas empresas. Isso a gente não pode negar, né? Então, o acervo que nós estamos construindo ou recebendo no museu, ele tem muito a ver com essas relações que o Exalc Log realizou de trabalhos, de projetos. São trabalhos de muita responsabilidade, é um trabalho muito sério. Então, é claro que o Exalc Log conquistou um espaço importante aí no Brasil e no mundo, né, quando se trata de pesquisas e projetos na área de logística agroindustrial. Então, várias empresas que contratam o serviço do Exalc Log, elas foram acionadas, é claro, né? Então, nós acionamos as empresas ferroviárias, acionamos as transportadoras, as usinas, e daí, a partir desses contatos, desses e-mails, desses telefonemas, ou das reuniões que foram realizadas, ou até dos eventos que o Exalc Log realiza, começou a surgir aí oportunidades, e daí as grandes empresas, né, principalmente, felizmente, elas se prontificaram a doar os equipamentos. Então, nós temos 2 caminhões, nós temos o empurrador, que foi doado por uma usina, temos a locomotiva agora também, que foi de uma concessionária. Então, essas doações começaram a acontecer por causa das relações que o Exalc Log realiza, né? Então, isso foi muito interessante, né? Foi muito interessante. Ô, Vitor, vou aproveitar a oportunidade aqui para citar um dos espectadores aqui, conhecido, tanto meu conhecido como teu conhecido, Jaime Curcio. Ele está dizendo aqui, ó, o Vitor fez a locomotiva andar na estrada. Como é que o Vitor fez a locomotiva andar na estrada, o Vitor? Realmente, eu acho que foi um desafio grande, não faz parte do nosso dia a dia transportar uma ferrovia nas estradas brasileiras, né? Não é o nosso métier, como a gente costuma dizer. E também não é o normal do mercado. Aí. O normal é a locomotiva sair de uma fábrica, que geralmente nessa fábrica já tem um trilho ali dentro da fábrica, ela sai rodando, né? Então, isso é muito comum. A locomotiva sair da fábrica e seguir pelas estradas aí, né, pelas estradas de ferro. O que acontece é que o contrário é mais difícil, né, você tirar uma locomotiva de uma instalação e passar por um outro local que não tenha trilhos, daí sim que começam os grandes desafios. Então, o primeiro desafio que nós tivemos foi construir uma entrada na Exalc, porque os caminhos que nós utilizamos normalmente para chegar ao Exalc Log, porque o museu fica ao lado do Exalc Log, né? Então, todos os caminhos disponíveis que nós usamos normalmente para chegar no Exalc Log, eles não permitem, né, a passagem de grandes veículos, tá certo? Então, o primeiro grande desafio foi construir uma entrada na Exalc, uma nova entrada. E isso nós gastamos muito tempo para escolher essa nova entrada e depois para fazer todas as obras necessárias. Ô, Vitor, então nós optamos... Pois não. Só para eu entender, então já havia sido doada a locomotiva já havia sido doada pela empresa, pela Rumo, é isso, né? A Rumo Isso, Logística. pela Rumo Logística. Mas não tinha como colocar a locomotiva dentro da Exalc, é isso? É isso mesmo. O primeiro contato que nós tivemos com a locomotiva foi em 2016, né, 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás. Então, nós passamos aí quase um ano discutindo como que essa locomotiva como que ela entraria no Exalc, né? Não só a locomotiva, mas a embarcação e outros equipamentos muito grandes, né? E daí nós aproveitamos uma estrada antiga, um caminho antigo, já existente, ou seja, é um caminho que já estava compactado, né? Então nós não construímos uma via do zero, porque daí você teria que compactar, teria um custo muito grande, né? Então nós usamos um caminho pelo aeroporto de Piracicaba, e ali o aeroporto tem um acesso muito fácil ao Exalc Log. Então por ali é que nós, depois de alargar os portões, nós trocamos 3, 4 portões ali,
fizemos portões muito mais largos do que o normal para permitir que esse trem e outros equipamentos grandes do museu pudessem passar. Então, começou por aí. Vitor, para ter uma ideia de tamanho, quanto mede, quanto pesa, que tamanho tem essa locomotiva, Vitor? É o tamanho de um caminhão? Que tamanho tem? Então, a locomotiva e mais a carreta que transportou essa locomotiva aí, ela tem 32 metros de comprimento, 4,5 metros de altura e 3,20 de largura. Então, depois eu vou falar um pouco mais sobre o transporte dela, mas essa dimensão, e principalmente o peso e a altura, né? O peso da locomotiva deu 80 toneladas, mais a carreta e o cavalo chegou a quase 150 toneladas. Então, não é um volume que é convencional, assim, não é qualquer via que permite passar com um veículo desse pelo peso, pela altura e pela largura. Então, esse é o desafio, que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então, Vitor, então o Exalc-Log recebe a doação da Rumo, da locomotiva, e aí vai ajustar lá dentro do seu espaço como entrar com essa locomotiva até o local onde ela vai ficar colocada. Inclusive, esse local precisou ser preparado? O que é a locomotiva vai ficar em cima de trilho? Como é que é esse lugar? Logo no início, quando o museu foi idealizado, a primeira providência foi preparar o terreno. Então, foi feita uma terraplanagem e deixou todo o espaço preparado para receber os equipamentos e o piso, né? Então, também foi feito um projeto de localização desses equipamentos, tudo. Então, o que nós fizemos foi contratar um serviço para construir ali 24 metros de trilhos, né? Então, é claro que nós estamos falando da locomotiva, mas tem outros vagões, tudo que nós vamos receber em breve também, né? Que são os futuros equipamentos aí. Mas nós construímos 24 metros de trilhos, compramos os trilhos, preparamos a base, colocamos a brita e está lá pronto para receber a locomotiva, né? Então foi um trabalho também, essa foto está mostrando aí o pequeno trilho que nós construímos aí para receber a locomotiva, né? Joia. Então vamos voltar um pouquinho. Ali a gente já viu na foto a locomotiva em Piracicaba. Como é que foi, Vitor? Conta um pouquinho a história desse transporte, então. Então já temos a locomotiva doada pela Rumo, já temos o espaço para colocar ela em Piracicaba, e lá no dia 1º de agosto, se eu não estiver enganado, 31 de julho, começa o transporte da locomotiva lá de Araraquara para Piracicaba. Foi isso? Foi no dia 31 de agosto, né? Depois de preparado a entrada aqui na Exalc, que era uma condição importante, né, nós já falamos com a Rumo, falamos, olha, agora já podemos transportar a locomotiva. Contratamos uma empresa especializada de transporte de produtos pesados, e daí a Rumo, lá também, na Rumo, também foi um grande desafio, é claro, porque a locomotiva não é como uma garagem do carro que você dá a ré e sai dirigindo o carro, né? Então a locomotiva também, ela estava num local que não era muito de fácil acesso, né? Apesar que eu acho que nós tivemos muita sorte de ter encontrado uma locomotiva que ficava numa estrada de terra paralela a uma avenida lá da Araraquara. Então, o que aconteceu é que, para tirar essa locomotiva dessa área, que fica ali bem encostado na antiga estação ferroviária da Araraquara, né? Então, para tirar essa locomotiva, a Rumo fez um corte num barranco e tirou um alambrado, né? Mais ou menos fez um corte ali de 20 metros, 25 metros, para poder passar o caminhão, a carreta ali. Então, nós tivemos muita sorte de ter escolhido uma locomotiva que estava muito próximo já de uma avenida da Araraquara. Isso aí facilitou muito, sabe? Então, uma vez decidido recolher fazer o carregamento dessa locomotiva, foi feito esse corte aí, tirou o alambrado e tudo, compactou o solo e fez um pedaço de uma via, e ali o caminhão entrou com
uma plataforma, né, e foi de ré até encontrar com a locomotiva. É claro que essa empresa de transporte, como vocês podem ver em algumas fotos que foram apresentadas aí, não é uma prancha comum, ele é um equipamento que chama linha de eixo, então ele possui 10 eixos, né, e cada eixo você tem 4 conjuntos de rodas. Então nós estamos falando aí de 40 pneus, né? E é interessante que essa linha de eixo ela tem um sistema hidráulico ali que todas as rodas esterçam, né? Então você consegue dirigir a própria linha de eixo, você vira a roda para a esquerda, para a direita, então todas as rodas têm como você dirigir e mudar a direção dela. Então isso facilita muito o transporte. Inclusive essa linha de eixo ela tem uma característica que eu não conhecia também, mas quando o piso ele é um pouco inclinado, né? Ele é um pouco inclinado, então a linha de eixo também tem uns acionamentos ali que permite com que a prancha fique paralela, paralela não, ela fique compensada, né? Então se a via é inclinada para um lado, você aumenta o eixo desse lado aí, então a prancha fica sempre sem inclinação nenhuma, plano, né? Então é interessante todo esse sistema que existe hidráulico aí, que você tem controle sobre todas as rodas praticamente da linha de eixo, né? Então eu fiquei observando no transporte, né? Porque a locomotiva ela foi colocada em cima dessa linha de eixo e ela foi amarrada com algumas correntes, tudo, né? E é impressionante que ela não inclina, não existe nenhuma corrente ali foi tracionada, quer dizer, não existe essa possibilidade da locomotiva inclinar, né? Então, realmente, dia 31, toda a equipe compareceu lá no espaço lá onde a locomotiva estava, que fica na Araraquara, e daí começou um trabalho que durou um dia inteiro, né? Então, vocês estão vendo aí os guindastes todos, então teve que tirar alguns trilhos ali, teve que limpar um pouco o terreno para poder a linha de eixo entrar de ré. E daí 2 guindastes suspenderam essa locomotiva e a linha de eixo de ré chegou embaixo da locomotiva, daí eles desceram a locomotiva e estava com o carregamento concluído, né? É claro que também nesse processo todo, às vezes o carregamento é até mais rápido, o que se gasta muito tempo para fazer o carregamento é você amarrar, você colocar os calços, você deixar a locomotiva em cima dessa linha de eixo de forma correta. Então eles usaram muitos calços de madeira, foi todo um trabalho que também se gasta horas para fazer isso, né? Não é um trabalho tão rápido assim. Então, foi o dia 31, numa sexta-feira, a locomotiva realmente foi colocada em cima dessa linha de eixo, e daí, uma vez concluído esse serviço, ele estava pronto para seguir para Piracicaba. Daí começou uma outra viagem de grandes desafios, né? E o primeiro deles foi sair da cidade. Então, como as dimensões são excepcionais, o peso, a altura, tudo, a empresa transportadora gastou 2 noites para transportar, para sair da cidade de Araraquara. Então, cada esquina que a locomotiva andava, você tinha lá árvores, fios elétricos, fios de telefone, tudo quanto é tipo de obstáculo aéreo que vocês podem imaginar. Então foram 2 noites aí de grandes desafios e dificuldades. Ela ficou muito alta, Vitor, em relação a isso. Você falou dos fios aí, para andar nas ruas da cidade de Araraquara era difícil, é isso? Ele ficou com 4,5 metros. Então é uma altura bem alta, né? Quando a gente considera o tipo de carga, é bem alto, né? Bom, então assim, quando esse tipo de transporte especial, claro que ele tem uma autorização do Departamento de Estradas de Rodagem, não é um trabalho de aventura, sabe? Porque é tudo calculado. Então, antes de fazer a viagem, pela especificação do equipamento, né, altura, peso, tudo, já é emitido um documento que diz qual vai ser o caminho a ser percorrido. Então, tem uma série de regras, né? Dentro das áreas urbanas, a obrigação é fazer o transporte à noite,
não pode ser durante o dia, e nas estradas não pode à noite, só pode durante o dia. Então tem toda uma série de regras aí, Em pelo relação menos... às estradas, quando a gente vai para Araraquara, 140 quilômetros, 130 quilômetros mais ou menos. A gente vai até Rio Claro, né? O caminho tradicional é esse. Vamos até Rio Claro, Washington Luiz até Araraquara. O caminho de volta é o mesmo. Não foi esse caminho que a locomotiva fez, né? Então, por conta das características do equipamento, a viagem foi por Jaú, Santa Maria da Serra, Capivari, não passando dentro das cidades, é claro, né? Passando pelas estradas aí. Santa Maria da Serra e... Charqueada Na Charqueada, né? Charqueada, desculpa, não é para Capivari. Charqueada e depois chegou em Piracicaba pelo anel viário. É claro que nós fomos atrás da locomotiva, como vocês estão vendo aí, está passando no meio do canavial. Essa foto é de Santa Maria da Serra. Então, quando a gente fala, passou em Santa Maria da Serra, não é na cidade, e muito menos nas estradas principais lá. Então, ele realmente passou por estradas secundárias para fugir desses obstáculos todos que são encontrados ao longo das vias tradicionais. Então, por conta disso, né, também demorou, quando a gente faz a conta, do dia 31 até o domingo passado, que foi o dia que chegou, deu 17 dias de viagem, né? Então, é um trajeto bem diferente daquele que a gente está acostumado. E também aqui em Piracicaba, quando chegou aqui em Piracicaba, ela estava ali na rodovia, próximo à rodovia Piracicaba-Rio Claro, né, numa estrada de terra ali, que eles vieram pela usina Costa Pinto, né, pegaram estradas ali que são estradas rurais, né, e daí também, desse local aí até o museu, nós gastamos 4 horas e meia, né, então numa viagem de carro que você gastaria aí 15 minutos, né, o veículo aí, até entrar no museu, nós gastamos 4 horas e meia, que também foi um grande desafio, né, Leonardo? Você que ajudou a acompanhar um pouco aí, você sabe que não foi uma coisa muito... Tudo é com emoção, como a gente fala, né? Não tem nada fácil, né? Ô, Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta, então, já que você falou dessa emoção. Nós estamos vendo uma foto aí que a locomotiva está passando ao lado daquele peixe, na entrada da cidade ali, de quem vem do anel viário, de quem vem de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste americano. O Museu da Logística Luiz de Queiroz fica junto à sede do Grupo Exalc Log, dentro da Exalc, mas muito próximo aí desse lugar, muito próximo desse museu, só que para dentro da Exalc. Então a gente está ali, vamos chutar aqui, uns 300 metros da onde ela está hoje, certo? A locomotiva, nessa foto, deve estar uns 300 metros do lugar onde ela está hoje. Só que desse local aí, até o local onde ela está hoje, foi, como você falou, com muita emoção. O que aconteceu nesse trajeto aí, Vitor? Não, eu acho que a primeira emoção realmente ver essa locomotiva do lado desse peixe. O peixe é o símbolo da cidade, né? Uma obra do arquiteto Chadá, né? Ele fez esse peixe aí, é uma referência da cidade. Quando eu vejo essa locomotiva, depois de décadas voltando para Piracicaba, realmente é uma grande alegria e uma grande emoção. Mas, mais uma vez, né, a emoção é aquela emoção que está junto da preocupação, porque tudo é muito grande, né, o transporte, ele é um transporte de alto risco, e desse ponto da entrada da cidade até o museu, nós gastamos algumas horas também, não foi um trabalho muito convencional aí. Então, quando ele passou, depois desse peixe, ele virou à direita ali na rua do Monte Alegre, né, na estrada do Monte Alegre. Aí ele está passando num outro símbolo, que é a caixa d'água, né, com esse símbolo da Exalc também. Essa foto ficou maravilhosa, né? Mas logo depois dessa foto, o caminhão virou à direita na estrada do Monte Alegre e seguiu até o aeroporto. E nesse aeroporto aí nós também tivemos uma grande surpresa, com muita emoção, porque nesse exato momento começou a chover, né? E choveu muito, realmente. Todo mundo ficou muito preocupado, porque na subida do aeroporto, que é uma rampa, além de longa, bem inclinada,
o caminhão patinou, voltou de ré, quer dizer, teve uma emoção muito grande ali, que é uma coisa, porque é de alto risco, né? São, como eu falei, se somar a locomotiva mais o caminhão e a linha de eixo, dá quase 150 toneladas. Então, quando chegou ali com o piso, porque choveu muito, né? O piso ficou escorregadio e daí nós paramos a operação e daí deu uma pane geral aí em todo mundo, porque a gente não sabia como é que faria para tirar esse equipamento, né? Porque estava bem na entrada do aeroporto, impedindo, inclusive, as pessoas de entrarem ou saírem do aeroporto, né? Então foi uma preocupação muito grande. Apesar que era um domingo, né? E também por conta da pandemia, a gente não tinha muito movimento, mas foi uma preocupação muito grande. E é claro que eu acho que a habilidade do motorista ali foi fundamental, né? Porque movimentar aquele peso todo, com o piso escorregadio. Então, em alguns momentos, o cavalo mecânico empinava, para vocês terem uma ideia que nós passamos ali, né? Embaixo da chuva, o cavalo empinando, tirando as rodas da frente do chão. Então, foi uma coisa assim excepcional, realmente. Mas aí, depois de uma meia hora, mais ou menos, a chuva parou e daí o piso começou a secar e depois o motorista do caminhão conseguiu finalizar a subida dessa rampa aí, e depois foi um pouco menos traumático aí para todos, né? Foi um pouco mais tranquilo, né? Ele fez uma manobra no pátio do aeroporto, né? No pátio de estacionamento, na verdade, deu ré, tudo, né? Como eu falei, a linha de eixo ele é dirigível, né? Você consegue mudar as rodas a direção da roda da linha de eixo, então foi possível fazer uma manobra grande ali, apesar do tamanho do equipamento e da extensão, né? E depois, a partir daí, foi um pouco mais tranquilo, né? Claro, com grande preocupação, mas ele seguiu o caminho e chegou no museu lá e está lá. Agora vem a última etapa, essa é a imagem que vocês estão vendo, né? O caminhão está preparado já no local específico ali para poder fazer o descarregamento da locomotiva. E também é claro que nós não descarregamos ainda por conta da chuva. Então, exatamente, a empresa... isso que eu ia te perguntar. Logo em seguida, a chegada da locomotiva já estava previsto o descarregamento para o trilho. E isso ainda não aconteceu, é isso, né? A nossa previsão era que logo em seguida da chegada nós fizéssemos o descarregamento. Só que choveu no domingo, né? No domingo choveu, e depois choveu mais alguns dias, e por conta disso o piso, né? Porque os guindastes, né? Que geralmente são têm capacidade de carregar de 80 a 100 toneladas, né? São guindastes enormes, né? Então eles, o apoio do guindaste, ele tem que estar num solo geralmente seco, né? Não pode ter nenhuma dificuldade aí, porque o peso é muito grande. Então, o que acontece é que a empresa proprietária do guindaste já foi no Exalc Log lá, já verificou, e até agora eles não decidiram ainda qual vai ser o dia do descarregamento, justamente por conta da chuva, né? A chuva ela está prejudicando um pouco o solo ali, né? Que precisa estar um pouco mais seco, né? Então nós estamos esperando a chuva passar, viu, Leonardo? Para poder descarregar a locomotiva, né? Ô, Vitor, o Jaime está falando aqui sobre a locomotiva atrapalhando a entrada no aeroporto. Eu me lembro que eu acompanhei, eu estava com vocês lá, encontrei uns amigos, eles perguntavam assim, mas aí, domingo de manhã, o que você está fazendo aqui? Eu falava, estou esperando o trem passar, né, Vitor? Nós ficamos um bom tempo esperando o trem passar no aeroporto, né, Vitor? No fundo, nós não deixamos de nos divertir, né? A gente, né, Leonardo, nós acompanhamos bastante essa viagem aí, e a gente brincava que lá em Santa Maria da Serra, por exemplo, algumas pessoas iriam dizer, quando chegavam em casa, assim, né? Olha, demorei para chegar porque eu estava vendo um trem passar, né? Então a gente brincou que a esposa ia falar para o marido assim, olha, pare de falar besteira, pare de estar bebendo, né? Então, é claro que a gente se divertiu muito por conta dessa viagem da locomotiva, por conta disso, né? Quer dizer, não é toda hora que a gente vê uma locomotiva passando aí nas estradas, né? Então, foi uma diversão muito grande. Foi um transporte bem difícil mesmo, bem complexo, né? Muita gente ajudou nesse processo, né?
citar, dentre outras ajudas, a própria Exalc, a Semutran. Você tem uma listinha aí? Você tem alguém que seja importante citar nesse momento, Vitor? Olha, eu acho que é fundamental falar que tudo isso aconteceu pela ajuda de muitas pessoas, não é uma única pessoa, não é o Vitor, não é o Leonardo, nem o pessoal do Exalc Log, só que ajudou a efetivar esse transporte aí. Então, a prefeitura do campus ajudou muito, né, o professor Roberto e toda a sua equipe, a diretoria da Exalc, o professor Dourado e seus assistentes aí também ajudaram bastante, né, porque tem uma série de atividades que foram realizadas com a ajuda deles, né. Também a prefeitura de Piracicaba, que o secretário Akira, né, o secretário de Transporte e Trânsito ajudou também, a sua equipe toda, antes da locomotiva chegar, já tinha lá todos os veículos da Secretaria de Transporte e Trânsito lá tudo esperando, todo mundo já estava sabendo, né? Então tudo isso ajudou muito na chegada da locomotiva. E também tem aquelas pessoas que ajudaram muito desde o início da escolha da locomotiva, né? Então, o Neto, que tem uma relação muito grande com a Raizen, ajudou o Exalc Log a viabilizar essa doação, o próprio pessoal da Raiz, o pessoal da Rumo lá da Araraquara ajudou muito, né? Inclusive nós fizemos contatos com o presidente da Rumo, que ajudou muito em todos os aspectos aí, né? Lá em Araraquara, o Henry, que é uma pessoa que colocou a mão na massa lá para viabilizar o carregamento da locomotiva, né? Então ele é uma pessoa também que ajudou bastante. Também toda uma série de prestadores de serviços aqui em Piracicaba que construíram aquele trecho de trilho que está lá. Então tem o Mário Jordão, tem o Gilmar da Cirele Metalúrgica, né? Então são pessoas que estiveram ali no dia a dia para viabilizar todo esse transporte aí, né? Então tem muita gente que ajudou, né? E também não podemos esquecer, né, dos veículos de comunicação, porque eu nunca imaginei que transportar uma locomotiva dessa fosse dar como que a gente fala, Leonardo, uma repercussão tão grande, porque realmente eu fiquei impressionado com a repercussão que deu esse transporte da locomotiva e a chegada aqui no museu. Então, isso também tem a ver com os meios de comunicação aí que ajudaram bastante, né? A Tribuna Piracicabana, o Jornal de Piracicaba, a Gazeta de Piracicaba, todas essa mídia aí ficou acompanhando também esse transporte da locomotiva, né? A IPTV também nos ajudou bastante, né, na divulgação. Também A é uma... IPTV também. Ô, Vitor, vencida, então, aí acho que tá bem encaminhada a etapa locomotiva, né? Ela deve ser restaurada, é isso, Vitor? Olha, qual que é o nosso plano para o museu, né? Junto com o professor Cacheta tá pedindo para a gente, né? Já preparar para a inauguração, porque hoje nós já temos as 3 modalidades de transporte que fazem parte do projeto original, que é o modal rodoviário, hidroviário e ferroviário. Então hoje, apesar da gente não ter todos os vagões que a gente gostaria e todos os caminhões que a gente gostaria, hoje já é possível fazer uma inauguração para receber pessoas, visitantes ao museu. Então nós vamos preparar até o final do ano, até aproveitar um pouco essa pandemia, esse isolamento todo aí, que permite que a gente trabalhe de forma um pouco mais tranquila, né? Então a ideia é fazer essa inauguração e é claro que a gente pretende pintar a locomotiva, restaurar essa locomotiva aí, né? Então faz parte dos planos, né? E daí é claro que o museu, nós vamos ao longo do tempo também desenvolvendo o museu, construindo algumas coisas, né? Então o professor Cacheta também já está com a ideia de fazer uma cobertura geral nesse museu, né? Porque hoje os equipamentos ficam todos no relento, né? Então a ideia dele é fazer uma cobertura para poder receber melhor os equipamentos também, né? E para ficar mais confortável para os visitantes. Então nós temos realmente vários planos para o museu mas eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer agora é até o final do ano inaugurar esse museu. Eu acho que isso aí é a primeira grande missão nossa, né? A partir da locomotiva.
Ô, Vitor, o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, que você também tem uma ligação com o Instituto doou uma bomba de combustível que ficava lá na sede do Instituto. Quando o Instituto mudou para a sede atual, essa bomba foi doada, né, foi cedida ao Exalc-Log. Se as pessoas que estão nos assistindo, que têm essa ligação com a logística, tiverem algum contato, entenderem que tem algum equipamento que pode ser doado, o museu aceita esse tipo de doação, Vitor? Como é que funciona? Hoje nós já temos alguns equipamentos, como eu falei, né? Eles foram doados por. O caminhão tem uma empresa de Limeira chamada Contato, que doou um vaso de pressão, tem um cavalo mecânico doado pela Transvale, né? Nós temos a bomba de combustível, que foi doado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, um empurrador que foi doado pela Raizen, que é um empurrador que estava lá na usina Diamante, em Jaú, e também a locomotiva agora, que é da Rumo. Então, qualquer empresa interessada pode ajudar o museu doando equipamentos, né? Então, como você falou, Leonardo, o Instituto Histórico doou uma bomba de gasolina, né? Então, tudo que tiver ligado a transporte, a logística, as empresas podem procurar o Exalc-Log. No site do Exalc-Log tem todos os dados ali de contato, é só entrar em contato oferecendo algum tipo de equipamento. Pode ser um equipamento novo, pode ser um equipamento usado, pode ser antigo, pode estar inoperante, por exemplo. Olha, ele não é operacional mais, vamos doar. Então é muito comum as empresas, elas usam os equipamentos por alguns anos, depois eles acabam vendendo, às vezes até para sucata, né? Então, para o Exalc-Log, como nós não vamos operar esses equipamentos, ele não vai entrar em funcionamento, nós recebemos esses equipamentos sem problema algum e vamos colocar no museu. Então, qualquer empresa aí pode procurar o Exalc-Log para fazer suas doações, né? Lembrando sempre que o museu, ele é um museu que está dentro da Exalc, né? Ele tem o objetivo de trabalhar com ensino, pesquisa, né? Então, ele tem um objetivo muito nobre, tá? A gente fala muito que o Brasil precisa investir em educação, então a gente não pode esquecer que essas doações vão ajudar, no fundo, a parte de ensino e pesquisa, né? Então isso é muito importante. Maravilha. Então, quem quiser mais informações sobre o museu, quem quiser mais informações sobre o Exalc-Log, tem aqui o endereço do site do Exalc-Log. Dentro da aba Projetos, tem lá Museu de Logística, tem todo o croquis do museu, né, Vitor? Inclusive com a projeção a partir das mais diversas doações que podem vir chegar até o museu, né? É isso. A própria Exalc, ela criou um programa que chama Programa Parceiros da Exalc. Então, as empresas que doam esses equipamentos, eles, assinando esse contrato aí, né, esse programa, ele vai associar a marca dele com a Exalc, né? Então, isso é importante. Como eu falei, se nós temos que investir em educação, tem várias formas, né? Então, quem trabalha com logística, quem tem esses equipamentos, pode muito bem estar ajudando nesse museu aí, que, como eu falei, é um museu único no Brasil, né? Ele vai se tornar uma referência também, porque hoje o Exalc-Log, não sei se todos vocês conhecem, mas o Exalc-Log ele já recebe estudantes, pesquisadores do Brasil inteiro, né? Então é muito comum, os ônibus saem de outras cidades com estudantes de universidades, de escolas técnicas, né? Eles vão para Piracicaba, eles vêm para Piracicaba e vão visitar o Exalc-Log para conhecer um pouco sobre logística, como é que é feita a logística do setor agrícola, como é que o Exalc-Log faz as pesquisas, as análises matemáticas. Então, tudo isso nós já realizamos no Exalc-Log, né? Receber jovens. O que acontece é que o museu agora vai ser um instrumento novo. Então, até hoje nós mostramos toda a parte logística em PowerPoint, né? Através lá no auditório. Agora nós vamos poder mostrar em PowerPoint e depois sair lá no museu e mostrar, olha, isso aqui é uma locomotiva. Coloquem a mão nela, vejam como que ela é, vejam a altura que é esse equipamento, né? Então, às vezes a gente fala de vantagens do modal hidroviário, do ferroviário, mas às vezes o jovem lá não sabe exatamente o que é isso. Agora não, agora ele vai poder ver
os equipamentos lá disponíveis no museu. Então, eu acho que isso aí é um grande diferencial aí para o Grupo Exalc-Log, né? Uma informação que eu acho que acabou passando batida, Vitor, é a cidade de Piracicaba, propriamente dita, não tem trem há quanto tempo, Vitor? Olha, eu acho que é a década de 70, mais ou menos, ali, viu, que parou dos trens frequentarem a cidade, viu? Eu não lembro muito bem, eu ainda não... Às vezes, algumas pessoas falam, olha, eu andei de trem e tudo, mas isso faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Mas a partir da virada do século, a cidade já não teve mais, a partir dos anos 2000, trem no município, é isso, né? Então, as ferrovias no Brasil, elas tiveram uma redução muito grande a partir da década de 90, mas em Piracicaba foi antes, né? Então, Piracicaba parou de ter ferrovia bem antes, uns 10, 20 anos antes, né? Principalmente pelas características da cidade. A cidade, ela não fica num tronco principal de trem, ela tem um ramal que sai de Santa Bárbara e chega em Piracicaba. Então, não é, aqui Piracicaba não é um tronco principal, então a ferrovia ela foi descontinuada um pouco antes das outras, né? Das outras ferrovias. Muito bom. Ô, Vitor, nós temos papo por uma próxima live, então, aqui pelo jeito, hein? A gente pode conversar um pouquinho sobre esses trilhos aí no município, esses caminhos que as ferrovias faziam no município e pensar como trazer, resgatar isso para a cidade. Isso já fica como tema para uma próxima live que a gente pode fazer aqui, combinado? Então, eu acho que é interessante, né, que eu acho que essa vinda da locomotiva no museu, tudo, ele vai trazer outras repercussões, né? Eu acho que no fundo, é claro que a gente está olhando o museu como uma atividade, às vezes, para Exalc, para estudantes, tudo, mas no fundo ele está trazendo outras possibilidades aí, né? E para Piracicaba em particular, a gente não pode esquecer que daqui 2 anos, né, em 2022, nós vamos estar comemorando os 100 anos da inauguração da Companhia Paulista de Estradas de Ferro aqui em Piracicaba, né? Então, essa data, ela está mostrando para a gente, né, eu e outras pessoas que trabalhamos com a cidade, com a história da cidade, que está na hora de a gente fazer alguma coisa para a cidade também, trazendo outros equipamentos ferroviários, colocando uma locomotiva para funcionar realmente como atração turística. Então, nós estamos discutindo isso, né? Os projetos ferroviários para a cidade não param apenas aí nessa locomotiva, ela tem outras coisas que nós podemos desenvolver, né? Eu acho que isso que foi o interessante para encerrar nosso papo, né, Leonardo? Muito bom. Entender que se o poder público entender que pode participar disso e vai ser muito legal para a cidade reativar isso, né? Ou pelo menos do ponto de vista histórico, trazer de volta essas lembranças, né? Ô, Vitor, nós estamos chegando a quase 1 hora de live. O papo foi muito bom, foi muito legal, passou muito rápido. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram, especialmente o Jaime. O Jaime está citando ali o link para o livro. Eu vou colocar aqui na tela. Jaime, a gente já falou do livro lá no começo da live. É o livro que o Vitor escreveu, né? Eu quero agradecer também ao Fernando, ao Tiago, ao pessoal do Exalc-Log que participou com a gente aqui nessa live. E quero, Vitor, convidar todos para que acompanhem no próximo dia 27 de agosto, às 7 da noite, uma live que nós vamos fazer aqui nesse canal do Facebook do Exalc-Log, tratando sobre logística agroindustrial. Então, os eventos que tradicionalmente o Exalc-Log recebia dentro do seu auditório, em virtude agora dessa situação de pandemia, nós vamos fazer à distância, né? Via live. Então, nesse evento, o onboard na logística agroindustrial, que acontece no dia 27 de agosto, às 7 da noite, os pesquisadores do grupo vão falar sobre os principais temas do setor logístico. Dentre outras coisas, mercado de fretes, os corredores estratégicos, os efeitos dessa pandemia e agora as expectativas aí para o segundo semestre que já está em curso. Então, no próximo dia 27 de agosto, 7 da noite, a próxima live marcada aqui do Grupo Exalc-Log, com os pesquisadores tratando assuntos e temas do setor logístico. Quero agradecer ao Vitor pela participação, dizer que foi um enorme prazer, agradecer inclusive pelo Vitor ter se proposto a participar dessa primeira live que a gente faz aqui dentro do Grupo Exalc-Log
e dizer que o museu está só no começo, né, Vitor? O trabalho ainda é bem longo pela frente, né? Obrigado a todos e até a próxima aí. Procurem o museu aí, ajudem o museu, que é para o bem de todos esse museu aí. Obrigado, viu? Joia, maravilha. Está aqui embaixo, então, o link para o site do Exalquilog. Lá tem uma aba que trata do museu, com informações, com desenhos, com algumas imagens que ilustram o Museu de Logística Luiz de Queiroz. Outra coisa importante é pedir para que todos sigam o Exalquilog nas redes sociais, Facebook principalmente, e no Instagram. Quero agradecer ao Vitor novamente e dizer que fiquei muito feliz com a participação de todos nessa live. A gente se encontra, então, no próximo dia 27 de agosto, às 7 da noite. Grande abraço a todos, bom dia, bom final de semana.